Mais uma vez, muito bem-vindos a mais uma celebração da semana, nessa noite, que nós comemoramos o Dia do Jovem Batista. Você que ainda se sente jovem, de 0 a 100 anos, como costumava falar o pastor Ronaldo Firmiano, hoje é seu dia, Então, ao longo de todo esse mês de agosto, nós temos uma programação voltada para a juventude. E na quinta-feira passada, nós tivemos aqui uma mensagem trazida pelo irmão Pedro, por sinal, uma mensagem muito profunda, falando sobre os falsos profetas. E nós teremos ainda a oportunidade de escutar outros jovens, nas quintas, aos domingos também, que você que nos acompanha aí nos nossos canais de transmissão na internet, você possa ficar ligado, conectado, sempre às quintas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 18h30, são as nossas programações. Que você possa ser muito abençoado nessa noite também, e que possamos, através das músicas, da palavra lida, da sua mensagem exposta, através do nosso pastor nessa noite, nós possamos nos recarregar essa energia, Possamos verdadeiramente sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus, a fim de propagar o seu reino, a sua majestade, onde quer que nós possamos estar ao longo dessa semana, no nosso trabalho, na nossa faculdade, entre os nossos vizinhos. Essa é a oportunidade que nós temos de propagar o seu reino, de falar da sua majestade. Antes de iniciar, fazendo a leitura bíblica que está aqui na nossa ordem, eu gostaria de orar junto com você, para que nós elevássemos os nossos pensamentos a Deus nesse momento e colocássemos tudo o que vai acontecer aqui nessa noite no seu trono de graça. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que nós temos de te louvar, de cultuar o teu nome, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, que nós dependemos, somos totalmente dependentes do Senhor. Nós sabemos, meu Pai, o grande sacrifício que o teu Filho Jesus tem pregado, por mais este domingo, por mais esta semana que o Senhor nos proporciona, meu Pai. E não há lugar melhor para começar esta semana do que aqui neste local, te cultuando, bendizendo o teu nome. Abençoe a vida das famílias que se encontram aqui, abençoe a vida das famílias que nos acompanham ao longo dessa transmissão que está sendo feita através do nosso canal, meu Pai amado, nesta rede social. Ó, meu Senhor da glória, abençoe a vida dessas famílias. Nós sabemos, meu Pai, que passamos por problemas, passamos por dificuldades, mas o Senhor está acima de toda e qualquer dificuldade. E nós depositamos, meu Pai, toda a nossa fidelidade e todas as dificuldades que nós temos enfrentado na Tua presença nesse momento. Que o Senhor esteja sanando tudo o que precisa ser sanado, meu Pai. Ó, Senhor da glória, tem misericórdia das nossas vidas e nos usa ao longo de toda esta programação, que possamos ser meros instrumentos nas Tuas mãos, a fim de que a Tua mensagem seja exposta da forma que Te agrade, da forma que o Senhor deseja. Abençoe as nossas vidas e que a semente do Teu Evangelho germine em cada coração que estará escutando nessa noite. É o que nós Te agradecemos e colocamos diante da Tua presença, te pedindo no nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica que se encontra em Apocalipse, capítulo 15, versículos 3 e 4. Diz assim: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Gostaria que você se colocasse em pé, por gentileza, nesse momento. Vamos fazer juntos essa leitura bíblica? Vamos lá? E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso.
Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de pedir que nesse momento a nossa irmã Karen possa fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Amém. Vamos cantar juntos 2 canções. Ó quão lindo esse nome é, e Jesus, a essência do meu louvor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é,
mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós acreditamos que esse nome é todo poderoso e por isso nós falamos também que ele é a essência do nosso louvor. Quando o som se vai, tudo se desfaz, e eu me achego a ti, eu me achego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Não sei explicar. Não sei explicar teu grandioso amor. Tu mereces muito mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, Senhor. Minha vida eu te dou. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que
meu Redentor e a essência do meu louvor. És o meu Redentor, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Amém, glória a Deus. Podem se assentar. Façamos desse momento um momento de conexão com o nosso Deus. É um momento de nós fazermos uma oração intercessória. Um momento onde você, aí no seu banco, onde você está sentado, você pode colocar diante de Deus o que está te incomodando, o que está tirando de uma certa forma a tua paz. Hoje pela manhã nós estávamos falando sobre isso na Escola Bíblica Dominical. Nós estávamos falando sobre a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, mas existem problemas que acontecem na nossa vida que querem tirar essa nossa alegria. Mas nós devemos ficar firmes, nós devemos entender que Deus ele está sempre no controle de todas as coisas. E essa é a oportunidade que você tem de colocar diante do Senhor os seus problemas, problemas de outras pessoas, já que é um momento de oração intercessória, um momento onde você pode interceder pela vida de alguém, é um momento onde você também pode orar pelos desafios que nós temos aqui como igreja, que possamos ter mais pessoas aqui adorando ao Senhor no nosso culto presencial, também mais pessoas nos ajudando nos ministérios da igreja, ministério de música, ministério de educação, como a Escola Bíblica Dominical, e outras coisas que você se lembrar nesse momento, você também pode estar orando por isso. Eu vou dar alguns minutos, e depois desses minutos eu gostaria que o irmão Wagner possa nos fazer uma oração, encerrando este momento.
Amém. Nesse momento, nós passamos a palavra ao nosso pastor Viegas. Perdão. Ainda temos um hino de número 165. Em Jesus, amigo temos. Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, enfrentamos tentação, mas conforto recebemos indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação. Em seus braços nos acolhe, ouve a nossa petição. Amém. Agora sim, nós passamos a mensagem ao nosso pastor Viegas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu quero pedir que vocês coloquem no nosso texto de hoje, que é o texto de Marcos, capítulo 4. Faremos a leitura do verso 26 ao verso 29. Nós temos diante de nós a parábola da semente. Mais uma vez, Marcos capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 29. O texto diz assim: Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Nosso Deus, a Tua palavra mais uma vez está diante de nós. A palavra que transmite vida aos mortos. A palavra que purifica
aqueles que estão impuros. Eu te peço que essa palavra nos dê ou faça nascer esperança em nossos corações nesta noite. Que ela confronte as nossas vidas, aquilo que não está como o Senhor queria que estivesse. E que nos dê forças para continuarmos te servindo. Que ela corte aquilo que precisa ser cortado em nosso ser. Eu te peço que o teu Santo Espírito opere todas essas coisas na vida de cada um dos teus servos que aqui estão e também na vida daqueles que estão nos acompanhando através de seus lares. É tudo isso que eu te peço e desde já agradecido. Em nome de Jesus, amém. A gente já iniciou esse capítulo com uma parábola, que é a parábola do semeador. Iniciamos ela do versículo 1 ao versículo 20. E aqui nós temos mais uma vez uma parábola que se refere àquilo que fazia parte do contexto rural daquela sociedade. Quero lembrar os irmãos que em nenhum outro lugar vocês vão ver a parábola da semente. Só Marcos faz esse relato. Nós não temos o relato da parábola da semente no sinóptico, que é o Evangelho de Mateus, e o Evangelho de Lucas. Então só Marcos acrescenta, coloca aqui. Nós temos a outra parábola, a parábola do semeador, relatada no capítulo 13 de Mateus e também no capítulo 8 de Lucas. Aqui nós temos tanto a parábola do semeador quanto esta parábola da semente, que é algo diferente, mas que eu diria que quando a gente faz a leitura percebe que há uma interligação entre as duas parábolas. Só que na primeira nós temos uma ênfase, Jesus enfatiza algo, e na segunda ele faz uma ênfase mais, eu diria que mais detalhada na questão da semente. Embora ele fale mais uma vez sobre o solo, fale sobre a importância do solo nesse sentido da produção. Acreditamos que em uma sociedade rural, esta parábola, assim como a outra parábola anterior, teve um grande poder de prender a atenção das pessoas, que era aquilo que Jesus fazia. Sempre procurava lançar mão de algo que fazia parte do cotidiano das pessoas, para que elas aprendessem a essência daquilo que ele estava prestes a ensinar. E acreditamos que Jesus, sendo esse mestre de ilustrar os seus ensinos, ensinou os seus discípulos que acontece um estágio semelhante quando alguém recebe o Evangelho com aquilo que aquelas pessoas eram acostumadas a fazer quando plantavam algo. Esta, mais uma vez, parábola aparece apenas em Marcos, e ela fala, além de outras coisas, sobre o reino de Deus. E aqui eu queria logo iniciar fazendo uma citação direta de um autor que fala sobre o reino de Deus, comentando esta parábola. Ele diz assim, que o reino de Deus significa o governo ou reinado divino. Significa aquele dia em que todos aceitarão a vontade de Deus, e quando esta seja feita na terra, assim como no céu, que é aquilo que Jesus fala na oração do Pai Nosso. Então, além de falar sobre as fases do reino, que é aquilo que nós iremos enfatizar neste texto aqui, esse texto fala sobre propriamente o próprio reino, que é o domínio completo de Deus, principalmente no estágio final, onde todo o império das trevas será eliminado, inclusive o próprio pecado que ainda atua contra nós, o pecado que habita em nossos corações. A essência deste texto aqui está nesta frase: o crescimento da semente do reino é invisível até mesmo aos olhos de quem a semeia. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. E eu acredito que isso era muito importante. Nós precisamos entender que principalmente Jesus está focado em ensinar os seus discípulos do grupo mais estreito. Eu acho que isso, de alguma forma, teve um enorme impacto na vida daquelas pessoas, até mesmo para que elas entendessem
a posição de cada uma dentro do processo de semeadura. Mais uma vez, o crescimento da semente do reino é invisível até mesmo aos olhos de quem a semeia. E aí eu quero fazer 2 destaques que são fundamentais para entendermos aquilo que o texto está ensinando. O primeiro é a condição do semeador, que está no versículo 26 e o versículo 27. Eu acabei fazendo um acréscimo no meu próprio texto aqui, eu coloquei, além da condição do semeador, eu coloquei a condição do semeador e da semente, que é o que o texto coloca de uma forma muito prática aí. Eu quero que você olhe mais uma vez para o seu texto. O texto diz assim, versículo 26, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Então Jesus está falando principalmente sobre a condição do semeador, aquele que lançou a semente sobre a terra. O que é que ele está falando? Que a semelhança de uma plantação, essa é a fase onde a semente do evangelho é semeada no coração ou aos ouvidos de uma pessoa. Esta parte aqui está muito clara no texto. Jesus já estava fazendo esse trabalho e acreditamos que pelo fato de estar fazendo uma plantação constante ou semeando constantemente, isso se tornava uma ilustração muito viva para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Tanto é que não há um questionamento, como acontece quando Jesus Cristo contou a parábola do semeador. Ele realizava, por exemplo, vários milagres, que é aquilo que a gente já sabe. No entanto, vamos perceber, de acordo com os relatos do Evangelho, que a pregação da palavra aos corações era o alvo principal de Jesus. Então, aqueles ouvintes sabiam muito bem disso. Ele mesmo já havia escolhido os 12 para esse ministério. Então, mais uma vez, eles já sabiam muito bem disso. Eles sabiam que eles haviam sido escolhidos para essa semeadura. E após tudo isso, nós vemos de forma prática que a igreja, denominada Caminho, no livro de Atos, entendeu que além de ser chamada para adorar, edificar os santos, ou adorar e edificar os santos, também foi chamada para exercer o ministério da proclamação do Evangelho. Então isso fica muito mais claro ainda no livro de Atos. O que a gente vai perceber? Que Deus deu à igreja a semente do reino. Embora isso esteja muito mais destacado em termos práticos no livro de Atos, a gente percebe que Jesus já começa a colocar para aqueles discípulos essa ideia aqui. E inclusive, mais uma vez, colocando as coisas no devido lugar, para que os discípulos não entendessem que ao receber a semente do Evangelho, para semear ao mundo ou aos corações, eles ultrapassassem o limite da responsabilidade deles, que era a conversão das pessoas. Quem semeia o Evangelho não é o mesmo que converte as pessoas de seus pecados. A responsabilidade daquele que semeia o Evangelho é apenas semear. Não é ele que converte o coração do pecador. Nós, como igreja de Cristo, agora participantes do reino de Deus, não podemos deixar isso fugir de nossas mentes. Assim como não podemos esquecer da responsabilidade que temos de semear o Evangelho às pessoas. Se esquecermos disso, estaríamos procedendo da mesma forma que o homem da parábola dos talentos, que, conforme nós já aprendemos, enterrou o seu talento. E no momento em que teve que prestar conta com Cristo, ou com o Senhor, que é especificado na parábola, esse cidadão foi deletado do reino de Cristo. Todo cristão, precisamos entender, por natureza, é um semeador do reino de Deus. Todo cristão, por natureza, tem o depósito de sementes do Evangelho. Isso está muito claro nas Escrituras.
assim como no último estágio da colheita, o da semeadura se constitui como um dos elementos mais importantes desta parábola, pois quem não planta não pode esperar que colha alguma coisa. São alguns destaques que fazemos e que precisamos fazer porque são importantes nesta parábola. Apesar desses fatos importantes, Jesus foca em um ponto central, que é aquilo que nós iremos elevar a nossa atenção. Para que cresça e frutifique, a semente não depende dos esforços pessoais do semeador. É isso que o texto diz. Em termos mais claros, Jesus está dizendo que para que cresça e frutifique, o Evangelho não depende, ou a semente do Evangelho não depende dos esforços pessoais de quem pregou o Evangelho. Às vezes a gente acha que depende. Quando você, por exemplo, levou Cristo a alguém, a alguma pessoa, e essa pessoa recebeu, ou aparentemente recebeu o Evangelho. E depois, essa pessoa não quer mais saber do Evangelho. E você tenta até fazer algumas coisas, e a pessoa não quer saber. Às vezes a gente é tentado a pensar que poderíamos ter feito algo mais. Mas não. Não temos como fazer algo mais. Jesus Cristo está dizendo o seguinte, que para que cresça e frutifique, o Evangelho que foi pregado àquele indivíduo não depende dos esforços pessoais que eu faço. Eu acho que isso é muito importante para a pessoa que tem um compromisso verdadeiro com o Evangelho. O objetivo de Jesus foi justamente falar para pessoas que têm um compromisso genuíno com o Evangelho, ou que entenderam a responsabilidade que possuem de semear o Evangelho. Não é para alguém que não entende a responsabilidade, alguém que já vai fazer dizendo, eu só vou fazer a minha parte, problema dele. Quando eu falo isso para vocês, eu me lembro, faz alguns anos, nós tínhamos um projeto social com crianças e adolescentes entre 9 a 16 anos de idade, em uma arena lá no Guajará, chamada Arena Gol de Placa. Todo sábado de manhã, às 8 horas, eu estava lá nessa arena esperando essas crianças dessa idade. O que acontecia? Quando todo mundo chegava, nós fazíamos a chamada, nome na lista, tudo certinho, colocava todos os meninos para sentar lá na minha frente, levava de casa um texto já preparado e pregava o Evangelho para eles antes deles jogarem bola. 8h30 nós iniciávamos o futebol, depois tinha uma parada para um lanche. Nós chegamos a ter lá, nesse projeto da igreja, cerca de 40 meninos. Iniciamos com parte dos irmãos da igreja me ajudando. No 4º ano, só eu estava lá. Entendi a minha responsabilidade, então eu estava lá, para fazer o que eu precisava fazer. Por diversas vezes, como ilustração, eu dizia para aqueles meninos que da minha geração, poucos sobreviveram. Vários dos meus colegas, inclusive meninos que estudaram comigo, foram assassinados. Eu lembrava a eles que eu não queria vê-los na capa do jornal que aparece uma mulher de biquíni de um lado, enquanto que do outro lado tem alguém morto com o jornal em cima. Eu também dizia para eles o seguinte, que o dia que estivessem todos na presença de Cristo, e se eles estivessem do lado esquerdo, ou do lado daqueles que seriam reprovados por Cristo,
e eles tentassem argumentar alguma coisa, Jesus os lembraria de que a oportunidade foi dada naquele dia em que eles estavam ouvindo o Evangelho antes de jogarem bola. Encerramos aquele trabalho lá, e de vez em quando eu recebia a notícia de que um daqueles meninos haviam sido assassinados. E eu ficava super mal quando alguém chegava e me dizia: lembra do fulano? Fulano foi assassinado. Lembra do Megaman? Megaman foi assassinado ontem à noite. Lembra do João? O João cometeu um assalto na rua tal ontem e foi assassinado. E aquilo me deixava super mal. E eu pensava assim: talvez eu pudesse ter feito algo mais. Quando eu olho para esse texto, eu entendo que eu não poderia ter feito algo mais. Eu preguei 4 anos, todos os sábados, de forma ininterrupta, para aqueles rapazes, a semente do Evangelho. O texto está se referindo a pessoas que de fato entendem que precisam semear. Está dizendo que eles só precisam semear. Eles não têm a responsabilidade de fazer com que a semente nasça no coração daquelas pessoas. Para que a semente nasça ou cresça e frutifique, não depende dos esforços humanos. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Porque o poder está na semente e não no semeador. A semente cresce em parceria com o solo em que ela foi plantada. É isso que a gente vai ver no versículo 28. Assim como a gente vai ver também na parábola do semeador, que Jesus contou do versículo 1 até um determinado ponto, que é o versículo 9, e depois Jesus explica até o versículo 20. Ele vai dizer que há uma importância muito grande do solo no processo. Eu diria que há sujeitos ativos no processo da pregação do Evangelho. Talvez o menos ativo nesse processo é aquele que semeia, que precisa apenas semear. O poder está na semente. E ela vai fazer algo grandioso quando o solo está preparado para receber essa semente. William Berkeley, comentando esse texto, diz isso aqui: a semente possui o segredo da vida e cresce por si mesma. O Evangelho, que é o que Jesus está dizendo aqui. A semente que foi plantada, Jesus vai dizer para aquelas pessoas, enfrenta várias fases para chegar ao nível de frutificar. A primeira desta nova fase, Jesus denomina de erva, ou literalmente, o texto grego pode ser traduzido como broto. Depois vem o crescimento do tronco, é isso que ele está dizendo aqui. Na parábola do semeador, mais uma vez, a gente precisa lembrar, porque é uma parábola muito maior, e que pode nos situar para entendermos essa daqui, é destacado a importância do solo, mais uma vez. O grande destaque é o solo, embora o texto fale sobre o semeador, mas ele sempre está como alguém de bastidores. Lá a ênfase grande é do solo. Aqui o destaque está no poder da semente. Ela age de forma misteriosa. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Depois da plantação, o tempo vai passando e ela se encarrega de nascer e crescer. Para aquelas pessoas, isso teve um impacto muito grande, porque elas estavam acostumadas com esse processo de plantação. Se você tiver alguma coisa plantada em casa que você cuida, vai entender isso de uma forma muito clara. Quando eu olhava para esse texto, lá na nossa varanda,
a varanda está intransitável. Se a minha esposa não fosse paciente, ela já teria dito, ou você, ou essas plantas aí. Faz um mês que eu levei umas 3 caixas de mudas para um outro lugar e já está intransitável de novo. Eu fiquei olhando, mas como é que isso já está assim de novo? Ultimamente quem está lavando roupa lá em casa é só eu, porque só eu consigo andar por lá para poder estender. Ultimamente eu comprei uma semente, ou algumas sementes de uma... Toda vez eu esqueço o nome dessa semente, porque como eu gosto muito de vermelho, eu comprei essa semente porque ela dá uma árvore que produz flores vermelhas. Flamboyant. Foi o que eu fiz. Disseram lá que para nascer o flamboyant, você precisa esquentar água e colocar as sementes para ferver durante 5 minutos. Eu digo, esse cara está querendo que eu faça, que eu perca as minhas sementes e compre semente de novo, mas eu nunca tinha visto isso, até mesmo porque eu sou um leigo nessa área. E aí, eu peguei e fiz isso, e coloquei lá, para germinar. Rapidamente, eu não me lembro quantos dias se passaram, e de repente os pés das mudas já estavam desse tamanho. E eu confesso que de tudo aquilo que eu já plantei até hoje, esse foi o negócio que nasceu mais rápido, depois de cozido, e cresceu mais rápido, e ficou mais robusto ainda. Parece que há esse mistério que Jesus está dizendo. Você plantou hoje, foi dormir, e de repente no outro dia, algo começou a brotar ali. Você vai dormir de novo, ou você durante o dia vai fazer as suas tarefas, e volta e de repente aquilo já está de um tamanho diferente. No outro dia já está de outro tamanho. E aquilo vai crescendo até chegar ao ponto de frutificar. É a esse mistério que Jesus se refere quando está contando essa parábola. E neste caso ele vai dizer que é a semente que faz todo o diferencial na vida da pessoa, e não o semeador. Às vezes o semeador não queria nem estar aqui. Às vezes, a gente está tão mal, diz, quem dera que eu não fosse o pastor da igreja hoje, para que eu não tivesse que subir e fazer aquilo que eu tenho que fazer, que é pregar. Às vezes acontece isso, e às vezes qual o desdobramento desse tipo de pensamento de um ser humano pecador? É chegar e dizer, Senhor, honra apenas a tua palavra, não a mim, honra apenas a tua palavra por amor a estes que estarão ouvindo. E de repente a semente é lançada, e Deus faz algo na vida daqueles que recebem essa semente, como um solo bom. J.C. Ryle comenta esse texto, ele diz assim, o mais sábio agricultor jamais será capaz de explicar exatamente o que ocorre a um grão de trigo após tê-lo semeado. Todavia, ele reconhece o fato que, a menos que plante o grão, não haverá qualquer trigo para ser colhido no tempo da cega. Mas, ainda assim, ele não pode determinar a prosperidade de cada grão. Ele também não será capaz de especificar a hora e o minuto em que a vida começará e se fará ver nos grãos. Não pode definir no que consiste aquela vida. O semeador planta a semente e deixa o crescimento dela aos cuidados de Deus. E aí ele termina citando 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Deus dá o crescimento. É assim que funciona. A semente do Evangelho tem o poder em si mesma. Para que ela nasça, não precisa
do esforço humano. Não está com a igreja ou com o pastor o nascimento desta semente. Ela em si mesma possui as suas qualidades de nascimento e de crescimento. É assim que funciona. Eu não posso determinar, por exemplo, que daqui a 2 anos nós teremos um tal número de membros neste lugar. Eu não posso determinar isso. Só para lembrar, hoje faz 2 anos que nós estamos aqui. Dia 15 de agosto de 2019, nós fomos recebidos pelos irmãos numa quinta-feira. Nós não temos como determinar. Algumas pessoas chegaram aqui durante esse período, mas nós não podemos determinar, ou não determinamos lá no passado, de quantas pessoas novas nós teríamos aqui. Nós entendemos, por exemplo, que o ministério de um pastor pode ser que agregue, esse é o objetivo principal, e isso nos traz alegria, mas às vezes acaba expulsando. E eu me lembro muito bem que, quando eu cheguei aqui, algumas pessoas frequentavam esta igreja e elas começaram a não frequentar mais. Aí a gente pode pensar, não, foi por causa da pandemia, talvez, não sei. Mas às vezes acontece isso. Mais uma vez, não estar com a igreja ou com o pastor o nascimento da semente que é plantada. Ela em si mesma possui as suas qualidades de nascimento e de crescimento. Jesus Cristo está lembrando isto. Esta é a fase inicial, porque o propósito, mais uma vez, o propósito final da plantação são os frutos. Outro destaque que fazemos é que Jesus não está, eu diria que, ignorando o trabalho de cultivo do agricultor, que é limpar o solo e mantê-lo nas condições adequadas. Na verdade, ele não dá essa ênfase, porque no processo, no processo de pregação do Evangelho, quem trabalha para limpar o solo, para receber o Evangelho, é o próprio Espírito Santo de Deus. E o cultivo é aquilo que está sendo ensinado constantemente, só que esse não é o objetivo de Jesus. Ele está dizendo que embora na pregação do Evangelho o pregador seja importante, o poder está no próprio Evangelho. Eu não posso ser um pregador do Evangelho e chamar atenção para mim, ou colocar as almas que foram salvas em minha conta, que eu as salvei, ou entrar em um estado de nervos, porque eu preguei e as pessoas não quiseram saber de Cristo. A verdadeira semente do Evangelho, quando sai de nossos lábios, tem um poder grandioso, que não se limita à esfera de ação humana. Precisamos entender isso. Antes de encerrarmos este tópico, eu queria citar algo que eu acho que eu já conversei com alguns irmãos também sobre isso. Spurgeon conta em um de seus livros que um certo homem ouviu, com 15 anos de idade, um sermão de um puritano chamado John Flavel. John Flavel pregou, e estava aquele menino de 15 anos, ouvindo lá. Mas aquele menino não se interessou pelo Evangelho naquele dia, e ele viveu a sua vida a seu modo. Ele casou, teve filhos, teve netos e provavelmente bisnetos, porque quando ele estava com 85 anos de idade, foi que a cena da pregação, que foi pregada quando ele tinha 15 anos, veio à sua mente, e naquele momento ele decidiu entregar sua vida a Cristo naquele lugar, pensando no sermão que ele havia ouvido quando tinha 15 anos de idade. E segundo Spurgeon, aquele homem ainda viveu 3 anos para testemunhar aquilo que Cristo fez em sua vida. Essa é a semente. John Flavel já tinha falecido há muitos anos.
e não tinha ideia do que poderia acontecer com aquele jovem que o ouviu com 15 anos de idade. Esse é o Evangelho. Eu diria, essa é a semente do Evangelho, que tem poder independente daquele que a semeia. Queremos fazer mais um destaque, que é a condição do solo no processo da semeadura. Jesus primeiro considera a passividade do semeador e depois ele considera a questão, aí a condição do solo no processo da semeadura. Olhe para o seu texto mais uma vez. O versículo 28. A terra por si mesma frutifica. Ele diz primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Versículo 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Neste versículo, principalmente no versículo 28, além de descrever os passos da semente, Jesus vai e acrescenta algo novo. Ele diz, a terra por si mesma frutifica. Eu diria para os irmãos que isso é simplesmente maravilhoso. Autores do comentário Moody dizem o seguinte sobre esse texto. Ele diz que o motivo por que a terra por si mesma frutifica, automaticamente, é que a semente contém vida, a qual, quando colocada no ambiente adequado, produz crescimento. O ambiente adequado, nós sabemos, Jesus Cristo contou a parábola do semeador, mais uma vez, do versículo 1 ao versículo 9 do mesmo capítulo, e lá, o semeador é passivo, o solo é que é o sujeito ativo nesse processo. Ele fala sobre os solos inadequados e termina falando sobre o solo adequado. Então, quando o texto é escrito, Marcos utiliza a palavra automater. Automater, hoje é conhecida por nós como automaticamente, para dizer que é natural o crescimento e frutificação da semente em um solo adequado. Então, quando o evangelho foi pregado para um solo bom, é isso que Marcos está pensando, e é essa lógica que Jesus Cristo está seguindo, as coisas vão acontecer de forma automática. O cara que entregou a vida a Cristo hoje, não vai ser obrigado, ou a gente vai ficar, segundo a minha mãe, pichilingando, para que ele venha para participar de uma sala de escola bíblica dominical. Ou se ele é jovem, para participar de um culto de juventude, ou para vir no domingo, o pastor vai dizer, eu estou sentindo falta de você. Às vezes eu faço isso, e as pessoas dizem, eu não tenho tempo. Eu não estou tendo tempo nem para fazer as minhas tarefas diárias. E eu percebo que o cara nem quer conversar comigo. Não acontece dessa forma. Na parábola de Jesus, ele está dizendo que após a semente do evangelho ser semeada em um solo bom, as coisas acontecem de forma natural. O cara que foi convertido hoje vai nos procurar e dizer, eu quero aprender mais de Cristo. Quais os outros dias de culto? Eu quero participar porque eu quero mais de Cristo na minha vida. Eu já ouvi falar que vocês têm escola bíblica dominical, eu quero participar disso. Eu quero mais de Cristo. Mas não é assim que a gente vê de forma comum no nosso dia a dia. E não poderíamos nem esperar que isso acontecesse de forma natural. Por quê? Quando Jesus Cristo conta a parábola do semeador, ele fala sobre 4 tipos de solos. E apenas o 4º é que é o solo adequado para o evangelho. Os outros 3, a maioria daqueles que ouvem o evangelho não querem um compromisso verdadeiro com o evangelho. Porém, quando eu concluir a exposição do texto dessa parábola lá, eu disse para os irmãos que apesar de serem poucos,
O solo adequado para o evangelho que Jesus conta lá, uma pessoa só vale por 100, ou pode chegar a valer por 100. É isso que o texto diz sobre o processo de frutificação daquele solo. A vida que há na semente, junto com o solo adequado, são os fatores fundamentais para o crescimento, segundo aquilo que Jesus coloca. Nós não podemos esquecer aí que a ênfase da parábola é no poder da semente e não no solo. A ênfase principal, porém, a semente age no solo bom, de acordo com o que a gente já viu. Semente boa em solo ruim não produz árvore. Foi isso que Jesus nos contou. O evangelho, a semente do evangelho sempre vai ser boa. E às vezes independe de quem semeou ser bom ou não. Eu já contei para os irmãos que o cara que pregou o evangelho para Dwight Moody, no dia estava com medo de fazer isso. Tanto medo que passou direto do serviço. O cara que pregou para Spurgeon ser convertido ou se converteu ao evangelho, foi o cara que substituiu o pastor por causa da chuva. Que a única coisa que soube fazer foi ler um texto, não explicou o texto e depois começou a apontar para o menino lá, dizer: olha, você precisa entregar sua vida a Cristo. Olhe para Cristo que você será salvo. Às vezes, ou Jesus está dizendo aqui, que o normal é que o semeador não apareça. A semente sempre será boa, mas nem sempre o solo é adequado. Isso independe do pregador. Nós perguntamos, quando fizemos a exposição da parábola do semeador, sobre que tipo de solo você é. Isso pode ser respondido por você mesmo e pelo fruto que você tem produzido. Isso é possível ser visto por outras pessoas também. Jesus confirma de forma lógica, mais uma vez, a parábola do semeador com a parábola da semente. E mais uma vez vai nos esclarecer que a salvação é uma dádiva graciosa de Deus, mas que a perseverança, santificação e frutificação é responsabilidade nossa também, quanto à questão do solo que nós somos. Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A Bíblia em todo momento vai deixar muito claro que a salvação é um ato da graça de Deus. Mas a partir do momento em que esse relógio, que é o ser humano, recebeu corda, ele passa a ter uma responsabilidade profunda, porque ele tem vida dentro dele. A responsabilidade de desenvolver a salvação com temor e tremor. Ele tem algo mais do que aquele cidadão ou do que aquele indivíduo que está completamente andando às cegas. E Paulo, que é um firme defensor da graça, diz para o cristão que o cristão tem a responsabilidade de desenvolver a sua salvação. Da mesma forma, precisamos entender que uma plantação comum precisa de uma semente boa, precisa também de um solo fértil para que o fruto seja produzido com qualidade. No versículo 29, Jesus fala sobre o estágio final da plantação, que é justamente a colheita, mais uma vez. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Ele diz que é a colheita final. Este é o momento mais esperado de uma plantação, porque quando o agricultor lança a semente,
a gente só lança a semente porque a gente já vê lá na frente a produção daquilo que nós estamos plantando. É assim que funciona. E da mesma forma acontece com o reino de Deus. Na verdade, o agricultor só lança a semente por causa da colheita. E Jesus vai deixar claro que no reino de Deus também acontece dessa forma. E quando a gente pensa sobre isso, eu acho que é interessante a gente olhar por um prisma, eu diria que mais abrangente. Isaías capítulo 53, versículo 11, o texto diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus está ilustrando aqui, mas é claro que há uma analogia para a colheita final, a ceifa que vai acontecer no final, após todo o processo que acontece com aqueles que receberam o Evangelho. Com isso nós precisamos lembrar que, para alguns, essa colheita vai acontecer no final, quando Jesus Cristo voltar, mas para outros ela tem acontecido, até mesmo em tenra idade. Quantos e quantos daqueles que foram alcançados pelo Evangelho e tiveram um ministério abençoador, como um solo fértil, e não partiram cedo? Por exemplo, Robert McCheyne, eu acho que também já citei esse jovem para vocês aqui, que na sua época foi conhecido como o homem mais santo que existia, o homem mais parecido com Cristo. Talvez, se você colocar no Google, o homem mais parecido com Cristo, o nome dele vai aparecer ainda lá. Ele morreu, se eu não estou enganado, com 28 anos de idade. Assim como outros, a colheita foi feita, porque aprove ao Senhor que ela deveria acontecer naquela idade. Mas infelizmente tem gente que recebeu o Evangelho, e quando o Senhor for lançar a foice, será para colocar essas pessoas no inferno, porque elas não produziram nada. Não produziram nada, não fizeram nenhuma diferença. Alguns, Jesus vai relatar que são na verdade joio, de alguma forma foram com a semente lá e não produziram nada. Em Joel capítulo 3, versículo 13, nós temos escrito assim: lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Vai chegar o momento em que nós seremos ceifados. Nós partiremos deste mundo. Talvez partiremos para estar com Cristo eternamente. Outros partirão porque quando a foice chegou, eles não estavam prontos. Eles não deram fruto adequado. Eles serão cortados para serem lançados do fogo. O que acontecerá com você, você sabe. Você sabe o que acontecerá. Você sabe. Você sabe que tipo de solo você é. E mais uma vez o Senhor nos faz lembrar disso. Eu queria mais uma vez citar outro texto que fala sobre esse período final. Está em Apocalipse capítulo 14, versículo 15, o texto diz: outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, ele diz,
pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a seara, e a terra foi ceifada. Existe uma coisa que nós não podemos fugir, é o momento da ceifa. A semente foi plantada, você está aqui como árvore. Mas que tipo de árvore você é? Que tipo de fruto você tem dado? Essa questão, essas ilustrações sobre semeadura, é algo que está a todo tempo. Jesus está utilizando isso o tempo todo. Nós temos, eu já citei aqui, a parábola, ou eu diria que uma parábola de forma muito prática, de forma muito real, que é a figueira murcha, que na verdade é um evento real, mas acontece que Jesus estava usando aquilo para ilustrar algo também. O tempo todo ele está falando sobre isso. A nossa atenção deveria estar totalmente voltada a esses fatos, da semente que é lançada e do acerto de contas que acontecerá com todos. Quero encerrar fazendo essa primeira consideração, que é o que o texto deixa muito claro: quem transforma a vida do pecador não é o semeador do Evangelho, é o próprio Evangelho. Nesse processo, o semeador é bem passivo. O poder está na semente. Outro fato, nós pregamos, a semente do Evangelho nasce, cresce e frutifica, unicamente como resultado da graça de Deus, agindo em um coração que Ele mesmo preparou para si. Não sou eu, não é você que prega o Evangelho, que prepara o coração da pessoa. E às vezes a gente até acha que a amizade que eu fiz com o cara vai preparar o coração dele para receber o Evangelho. E na verdade quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Eu posso fazer amizade com Deus e o mundo, mas se o Espírito Santo não preparar o coração daquela pessoa para receber o Evangelho, ela não receberá. O que acontecerá é, está mais fácil a amizade acabar do que aquela pessoa se tornar cristã, se o Espírito Santo de Deus não tocar no coração dela. Mas às vezes a gente acha, eu vou fazer amizade e o cara vai se converter. Não vai. Não vai. Uma das pessoas que mais me amou nessa vida, e eu acho que me ama, uma vez me disse: eu te amo, mas eu odeio crente. Outro destaque: a semente do Evangelho só desenvolve em um coração adequado para ele. Isso é muito claro em todo esse contexto aqui, tanto na parábola do semeador, quanto na parábola da semente. Por último, no dia do juízo, ninguém poderá argumentar diante de Deus e de seu Filho que está no inferno, porque outra pessoa, além dele mesmo, é o culpado por estar lá. Hoje, com o crescimento de discussões sobre a questão social, políticas públicas sobre a questão social, as pessoas geralmente costumam culpar a falta de políticas públicas, dizendo que a falta de políticas públicas é que de fato são responsáveis, ou um dos fatores principais ou essenciais para que a nossa juventude entre para o mundo do crime. A gente ouve isso o tempo todo, e a gente concorda com parte dessas questões que são levantadas.
Mas, eu diria para vocês que no reino de Cristo é diferente. Ninguém que estará no inferno vai dizer: eu estou aqui porque o fulano de tal foi o culpado por eu estar aqui, e o Senhor vai aceitar isso. Nós, ou aqueles que estarão no inferno, estarão lá, e eles serão unicamente os culpados por estarem lá. Precisamos entender. Por que eu estou dizendo isso para vocês? A semente do Evangelho é, que Jesus está dizendo aqui, que é primordial para que uma árvore nasça e dê fruto. É o ponto fundamental. Mas ela age em parceria com um solo adequado, conforme o próprio versículo disse, versículo 28, e conforme a própria parábola do semeador disse. E aí eu entro pela lógica. Se a semente é sempre perfeita, e ela foi semeada, mas essa árvore não prestou, não frutificou, então o problema é o solo. Só que existem pessoas que dizem assim: eu saí da igreja porque por causa do fulano de tal, é por isso que eu estou aqui desse jeito. E tentam culpar, e ao mesmo tempo estão vivendo as suas vidas de pecado. E eu fico imaginando que às vezes essas pessoas pensam que esse argumento será possível diante de Deus. Dizer: Senhor, não me manda para o inferno. Tu sabe que foi o pastor foi aquele cara lá, ele falou algum dia algo que eu não gostei, e por isso eu saí da igreja. E olha que isso já aconteceu. Eu já recebi gente em igreja que começou a congregar e que ia frequentemente, e certo dia eu falei sobre um assunto e a pessoa nunca mais foi na igreja. E eu tenho certeza que é porque eu falei aquilo. E quando o cara se encontrar diante de Deus, ele vai dizer: pastor, Senhor, eu não mereço estar no inferno, a culpa foi dele. Porque ele falou aquilo, com base naquele texto lá, e aquilo me magoou. E essa pessoa que me vem à mente, ou uma delas, até chegou com uma ex-ovelha minha e disse: aquele pastor ainda está lá. Aí eu digo: poxa vida, foi isso mesmo. E eu me lembro que eu estava falando sobre compromisso cristão. Sobre coisas, por exemplo, que envolve a questão de frutificar. E a igreja em que você congrega é o local, ou um dos locais mais adequados para que um cristão possa frutificar. É aqui que ele aprende, é aqui que ele influencia as pessoas, é daqui que ele sai com algo mais para viver no contexto em que ele está. Mas existem pessoas que vivem suas vidas todas pulando de galho em galho, nunca conseguem se firmar em uma igreja, e um dos motivos que essas pessoas fazem isso é o seguinte: eu vou permanecer como um eterno congregado aqui, eu não tenho compromisso com a igreja, eu posso vir o dia que eu quiser, se bem que os próprios membros da igreja já fazem isso. Mas o cara que é congregado, ele pensa assim: eu vou uma vez por outra, eu entrego dízimos e ofertas se eu quiser. Mas tem aquela coisa que é mais interessante, é que quando você é apenas um frequentador da igreja, você é uma celebridade. As pessoas sempre vão lá com você, que você não é mesmo: olá meu irmão, tudo bem? Prazer ver você. E tem gente que gosta desse tipo de chamego. Aí quando o cara se envolve na igreja, e que só se torna membro da igreja, ele não tem mais essa receptividade especial de ser aquele cara que está visitando o tempo todo. E tem gente que não gosta de perder isso. E se eu não me engano, eu falei algo sobre isso com base no texto bíblico que eu estava pregando. Eu acho que a pessoa não gostou.
Mas no dia que eu me encontrar diante de Cristo, eu não serei acusado de não ter falado aquilo que eu deveria falar. Não falei para a pessoa, porque eu já disse para vocês que eu não mando indireta de púlpito. Se tiver para mandar, tem que ser logo direta. É uma verdade. Se o texto der base para falarmos, aquilo que tem que ser falado, precisa ser falado e acabou, porque eu serei cobrado. Baixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, a Tua palavra mais uma vez está diante de nós. Todos que aqui estão, segundo a parábola do semeador, são um solo. É muito provável que aqui nós tenhamos esta noite os 4 tipos de solos que são citados por Jesus. E geralmente, pelo que nós temos visto ao longo da história, inclusive recente, os solos inadequados sempre são maioria. Mas, Pai, segundo a Tua palavra, nós temos a semente do Evangelho, que tem um poder tremendo. Tem um poder tão grande, que até mesmo pode brotar de um coração perverso. Nós temos visto isso ao longo da história. Quantas e quantas pessoas eram imprestáveis e de repente a semente do Evangelho, com o seu poder, transformou vidas e fez com que pessoas aparentemente sem solução se transformassem naquele 4º tipo de solo, aquele que produz até 100 por 1. Apesar de saber aquilo que Jesus Cristo contou nessas 2 parábolas, sempre a nossa esperança é que o 4º tipo de solo prevaleça, que a semente do Evangelho sempre encontre o solo adequado. O nosso desejo é que o solo adequado sejam todos aqueles que estão aqui esta noite, para que essa semente que tem o poder, que age independente do semeador, transforme essas vidas e use essas vidas para alcançar outras vidas. Eu te peço que o Teu Santo Espírito, aquele que Jesus Cristo disse que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, que Ele nos convença sobre o tipo de solo que temos sido. Eu sei, Pai, que quando o Senhor avisa, é porque ainda há um objetivo de Tua parte em salvar. E eu te peço que, através da reflexão que a Tua palavra tem nos trazido, ao longo das exposições que temos feito aqui, possa haver verdadeira mudança de comportamento por parte daqueles que têm ouvido o Evangelho, mesmo que de forma imperfeita por parte daquele que tem exposto. Eu te peço, porque só o Senhor pode fazer isso. É o que eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço, amém. Amém. Que a palavra do Senhor fique guardada nos nossos corações. Semente, ela só vai germinar em solo que lhe proporcione isso, esse crescimento. Que o nosso coração possa, nessa noite e todos os dias, estar sempre preparado para germinar
a mensagem do Evangelho. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento, por gentileza. Nós estaremos cantando o cântico Sonda-me, Usa-me, em alusão a tudo que nós escutamos essa noite. Que Cristo ele possa nos usar, como diz essa música, como flecha que acerta o alvo, como abrigo no deserto, como ponte sobre as águas, e que possamos verdadeiramente sermos pessoas que fazem a diferença em todos os locais onde nós possamos estar. Enquanto nós estivermos cantando, é a sua oportunidade também de estar entregando o seu dízimo ou a sua oferta. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, me usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, me usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, me usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora
em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Que o Senhor nos use, nos sonda e nos conhece. Que chegamos ao final de mais uma celebração de domingo. Que você possa ser muito abençoado com tudo que aconteceu aqui nessa noite. Que ao longo da semana nós possamos colocar em prática tudo que foi de alguma forma ensinado aqui nesta noite e hoje pela manhã também na Escola Bíblica Dominical. Gostaria que a nossa ministra de música fizesse a oração final e também... Queremos te agradecer pelas ofertas, Pai, que foram entregues, os dízimos, a oportunidade que o Senhor nos deu de contribuir um pouco, Pai, para que a Tua obra, Pai, seja sustentada aqui nesta localidade. Agradecemos a vida de cada irmão, de cada pessoa que contribuiu, Pai. Que o Senhor continue abençoando suas vidas, Pai. Abre os Teus celeiros, ó Deus, na vida dos Teus servos, para que eles tenham a cada dia, Pai, como contribuir. E também sintam no coração o desejo imenso de participar desta obra, Pai, também contribuindo financeiramente. Porque nós não temos ajuda, Pai, do governo ou de uma outra instituição. Nós que, pela Tua misericórdia, sustentamos aqui, ó Pai, esse trabalho, Pai. Nós temos compromissos a cumprir. Que cada irmão, que cada pessoa congregada aqui nesta localidade possa sentir esse desejo, Pai, compreender esta necessidade de contribuirmos também com os nossas ofertas e dízimos, assim também como o nosso serviço, Pai, na Tua obra. Nós te agradecemos pelo imenso privilégio, Pai, de ter ouvido a Tua palavra mais uma vez, porque o dia de amanhã não nos pertence, Senhor. Não sabemos se vamos estar vivos daqui a 15 minutos, Pai. Mas o Senhor nos concedeu a graça de mais uma vez ouvirmos a Tua palavra, Pai, ser exposta de maneira clara, de maneira objetiva, Pai, aos nossos corações. Que nós não sejamos, Pai, maldosos em abandonar, ó Pai, os Teus caminhos e ignorar a Tua palavra. Porque como foi dito pelo Teu servo, Senhor, no dia final nós vamos prestar contas, Senhor amado, e não temos como escapar, Pai, a ira do Senhor, porque o Senhor não é só um Deus bondoso, mas o Senhor também se ira, Pai, quando nós Te desobedecemos, quando nós pecamos contra Ti. E que cada pessoa, Pai, que esteve aqui, ou que está aqui nesta noite, cada pessoa que está ouvindo pela internet, possa compreender, possa abrir o seu coração, Pai, permitir que a Tua palavra, que a semente santa, caia em boa terra, Senhor amado, e germine, e produza frutos, Pai, como disse a parábola do semeador. Ó Senhor amado, que a Tua igreja, ela possa crescer através dessas mensagens, Pai, de todas essas exposições que têm sido feitas, Pai, há um bom período que o Teu servo está trabalhando, Pai, ensinando a Tua igreja, preparando a Tua igreja, Pai, para que cada dia nós tenhamos mais comunhão e desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor. Que nós não possamos nos descuidar, Pai amado, da nossa responsabilidade como servos Teus, porque a responsabilidade é individual de cada um de nós. Nós não vamos ter desculpa, Pai amado, de acusar esse ou aquele, essa ou aquela outra pessoa, Pai, pelo nosso descaso, Pai, pela nossa falta de compromisso, mas que cada pessoa tenha esse compromisso, tenha essa responsabilidade de internalizar a Tua palavra, Pai, e procurar viver essa palavra na prática, e procurar ter uma semana, Senhor amado, de adoração verdadeira ao Senhor, porque este momento aqui é um momento de adoração coletiva, mas durante a semana a Tua igreja fica espalhada em vários lugares, e ela precisa ter
a responsabilidade, o entendimento que deve continuar sendo a adoradora do Senhor, Pai, cumpridora dos teus mandamentos. Abençoa cada pessoa, Pai, que esteve aqui esta noite, cada família aqui representada, que o Senhor derrame bênçãos dos céus sobre suas vidas. E os irmãos e amigos que estão acompanhando também, através da live, que possam ser muito abençoados, Pai. Também te peço que o Senhor nos livre do mal e do perigo. Nós vivemos tempos tão difíceis, Senhor, onde a maldade está em todos os lugares, no trânsito, Pai, mesmo caminhando, enfim, qualquer lugar, Pai, nós só estamos seguros, Pai, debaixo da Tua proteção, porque a Tua palavra diz, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não edificar as cidades, em vão, se o Senhor não guardar a cidade, em vão, Pai, vigia, aqueles que vigiam estão trabalhando em vão. Então, que nós possamos entender que o Senhor é o único que pode nos guardar, nos sustentar e nos fortalecer. Fortalece a fé de cada irmão, de cada servo Teu, que cada dia nós tenhamos mais e mais esperança, que o dia se aproxima, Pai, o dia da vinda do Teu Filho, e que se não chegar esse dia até que nós morramos, que nós também possamos estar prontos, Pai, para encontrarmos com o Senhor. Que esses momentos passados aqui não sejam em vão, Pai. Que os textos estudados pelo Teu servo, as horas que ele gastou, que ele se preparou, não sejam em vão, mas que nós sejamos realmente cumpridores da Tua palavra e não apenas ouvintes. Pai, continuamos pedindo que o Senhor abençoe a vida do pastor, a vida da sua família, que o Senhor acoberte ele com a Tua graça, Senhor, e que a cada dia ele seja iluminado pelo Teu Espírito Santo para nos ensinar, para nos orientar, para transmitir a mensagem de salvação, mensagem de edificação, de transformação de vidas, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada por Tua presença constante em nossa vida. Obrigada pela presença do Espírito Santo que habita em nós, segundo a Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós te oramos, hoje e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Muito obrigada, igreja. Obrigada, amados irmãos e amigos. Que o Senhor nos dê uma semana muito abençoada, que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para levar a salvação aos perdidos.